Opa, acho que eu vou matar alguém. Adrian, desculpa. O Google faz esses negócios, vocês viram, né? De estado frágil, da fragilidade institucional e como isso torna o país suscetível a vários tipos de influência. Então, quando pensar as Coreias, né, eu busquei algo que mostra um pouquinho antes o que era a Coreia, o que ela sofreu e como foi se moldando a identidade para ela chegar nessa posição de duas Coreias. Né? Entender que é um processo histórico e que também essa fragilidade dos estados, das instituições, fazem elas serem mais suscetíveis à influência. Então, em todos esses 4 casos que a gente vai ver, façam esse raciocínio, né? Tentem se questionar a respeito dos indicadores socioeconômicos desses países, né? Nesse período, durante o período, né? O que vai mostrar também como uma guerra é desastrosa para país frágil, né? Os países externos que chegam no território historicamente não tem compromisso nenhum com aquilo, ó, né? É um jogo de interesses bastante triste de entender, né? Que você fala, pô, o cara apoia esse por quê? Ah, só porque o outro estava contra. E é por isso, né? As pessoas que morreram, as armas usadas, que às vezes são extremamente nocivas, ninguém leva em consideração, né? Não é dado nenhum tipo de punição. Feito isso, né? Essa é a tarefa, então vai ter lá as atividades, aliás, já está aqui, ó, posso mostrar para vocês, né? E a gente faz um mapinha mental de cada um desses vídeos, né? Então, uma breve linha histórica. Se vocês quiserem, no final da aula aí eu dou a gente faz um pedacinho ao vivo aí para vocês verem. Um resumo da história, como que aconteceu, quem apoiou os conflitos, aí coloca as bandeirinhas, não sei o quê, o máximo de resumo para caber numa página ali. De modo que vocês compreendam o contexto. Ah, professor, eu odeio esse negócio de mapa mental. Pô, escreve um textinho ali, ó, que seja o suficiente, ou faça um esqueminha que seja o suficiente, é a mesma coisa. O nome mapa mental sei lá por que falaram esse nome, mas é a mesma coisa. Hoje a gente vai ver um outro movimento, né, que durante esse período da Guerra Fria surgiu. Isso, pode fazer no caderno também, tá? Mesma coisa. Portfólio, caderno, é tudo a mesma coisa. Só jeitos diferentes de fazer a mesma coisa. Que eram a organização de blocos econômicos, né? Ou seja, a gente tinha um contexto geopolítico de organização e também tinha um contexto geoeconômico, né? Os países que não estavam diretamente relacionados aos conflitos, né, ou que estavam à margem, procuraram formas de se fortalecer, não só militarmente, né, mas também de formar alianças econômicas. E os blocos econômicos, eles vão, embora surjam nesse contexto da Guerra Fria, né, suas primeiras experiências, ela vai trazer uma importante colaboração para o processo globalizatório, né? Porque a lógica é a mesma, integração, né? Um bloco econômico, em suas diversas esferas, ela vai buscar a integração entre países, né? Então mostra de um jeito bem embrionário o processo globalizatório, né? Só que dessa vez com a sua força motriz, né? O que faz isso acontecer é a vontade política e não a força econômica. Então vamos entender o que são blocos econômicos. Eu usei um videozinho aqui para ficar mais fácil, mas se não ficar audível, eu vou narrando para vocês, é claro. Vejam aí. Estão ouvindo, gente? Fala, galera. Tudo bem? Muito baixinho. Marcos Oliveira, da equipe de Geografia do Descomplica. No episódio de hoje do Quer Que Desenhe, vamos fazer um resumão sobre os blocos econômicos, um tema muito cobrado nos vestibulares, principalmente relacionado ao contexto da globalização.
Sendo assim, é importante conhecer os principais blocos econômicos e algumas de suas características. Então fica ligado nesse conteúdo incrível que preparamos para você. E não esqueça de deixar seu like no vídeo e de se inscrever para o download. Respondem a acordos entre os países com o objetivo de facilitar e incentivar o livre comércio, derrubando ou reduzindo as diferentes barreiras que possam dificultar essa fluidez de capitais, bens e pessoas entre seus membros. São uma resposta dos países ao processo de globalização, que amplificou as trocas comerciais. Entre as vantagens de participar de um bloco econômico, é possível destacar o aumento da circulação de mercadorias e dos investimentos. Mas é importante falar que nem todos os blocos econômicos são iguais. Do mais simples para o mais complexo, eles apresentam níveis de integração. Vamos lá? A zona de livre comércio é o menor nível de integração. O seu objetivo é apenas criar uma área de livre circulação de mercadorias e capitais. Já a União Aduaneira é um nível mais complexo. Além de ser uma zona de livre comércio, possui uma tarifa externa comum, a TEC. Mas o que isso significa? Significa que quando os países do bloco negociam com países de fora do bloco, eles podem cobrar uma mesma taxa, o que pode ser muito atrativo, pois negociar com um país é uma coisa, mas poder negociar com 5 países se torna muito mais vantajoso. O mercado comum apresenta as mesmas características dos anteriores, porém, adiciona-se a livre circulação de pessoas, podendo haver padronização da legislação trabalhista e fiscal. A União Econômica e Monetária é o estágio de maior integração, além de possuir uma moeda única e, consequentemente, a criação de um banco central para direcionar. Galera, ó, quem tiver no PC, dá um print que essa tabelinha é o esquema mais importante. Por quê? A zona de livre comércio, né, como vocês podem ver, ela vai surgir, obviamente, com fortalecimento do comércio local. Mas por que isso seria uma resposta ao processo de globalização? Valendo ponto aí. Vou até deixar aqui para vocês verem. Por que uma zona de livre comércio é uma resposta ao processo de globalização? Eu acho que, porque, de certa forma, a gente teve uma circulação de mercadorias, acho que externas e também internas. Lógico, não é um número, né, comparado aos outros blocos. Vamos bem basiquinho, né? Então, se a gente tem vizinhos, né, e a gente cria acordos com os vizinhos para facilitar as trocas entre a gente, vamos dizer assim, né? Começa a se chamar de grupo, você dificulta que os outros venham. Afinal, você facilitou aqui. Então, o processo de globalização, né, ele vai representar a integração global, sem barreiras, blá, 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 né? Principalmente de capitais e investimentos e mercadorias, né? Depois pessoas e tal, que é o resto que a gente sabe que não é bem assim. Mas o processo globalizatório quer que não concorra, né? Quer que seja homogêneo. Só que, para ser homogêneo, obviamente, as condições de competição dos países tinham que ser iguais, coisa que não é, né? Então, dentro do processo globalizatório, a gente tem países, economias hegemônicas que nadam de braçada, né, que conseguem influenciar, tanto através da mídia, da cultura, que suas marcas, que seus produtos sejam os mais desejados, né, sejam os mais vendidos, seja pelo soft power, né, de levar marca, de chamar o Michael Jordan para fazer propaganda, blá, 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 seja pelo high power, de chegar lá no país subdesenvolvido, colocar aquela empresa lá que teria uma marca, que poderia ser uma possível concorrente como a sua subsidiária, bota eles para trabalhar para eles, entendeu? Então, você bota a concorrência para trabalhar para você, acaba com a concorrência. É uma prática bem comum, por exemplo, nesse setor. Então, os blocos econômicos, né, ao facilitar as trocas entre vizinhos, você
seleciona mais o que do processo globalizatório você quer fazer parte, né? Então, e é uma resposta que vale positiva, né? Por um lado, porque o país que tiver mais força dentro do bloco, ele vai ter sua economia fortalecida, uma vez que ele é a principal economia. Então, dentro da União Europeia, as principais economias, Alemanha, França, são fortalecidas. Dentro do Mercosul, que é um outro bloco que a gente vai ver, o Brasil e a Argentina são mais fortalecidos, né? São os principais países industrializados. Vitória. Na América do Norte, né, com o NAFTA, mesma coisa, né? O país fortalecido é os Estados Unidos, né? E o México, marginalmente, com suas maquiladoras, só vendem mão de obra. E isso vai se desdobrar, né? Em todo bloco econômico vai ter essa situação. Então, fica numa contrapartida, né, entre uma noção estratégica de melhorar seu mercado, sua relação com a vizinhança, e, consequentemente, né, uma menor dependência do mercado global, e ao passo que também é uma resposta que pode dificultar de um pequeno país conseguir se colocar dependendo da sua representatividade política. Então, esse quadrinho aqui é bastante interessante, porque ele, além de mostrar as diferentes possibilidades de bloco econômico, né, a gente já seria como se fosse uma cadeia evolutiva do bloco econômico, isso daqui, inspirada, obviamente, na União Europeia, ele também vai mostrando a complexidade do ganho político, né? Conseguir que o livre comércio aconteça, né, que esse imperativo máximo do capitalismo aconteça, é fácil, né? Agora, promover uma tarifa externa comum, né, ou seja, um pacto aduaneiro onde vários países pratiquem o mesmo imposto externo, então facilitem a troca interna e dificultem a troca externa, já é uma noção política mais maior, já é um ganho político em que os países têm que abrir mão de algumas coisas, né? E livre circulação de pessoas já é algo bem mais complexo, né? Pode ver que os Estados Unidos não faria isso com o NAFTA nunca. Aliás, faz o contrário, né? Quanto maior o muro, melhor. Então, mercado comum é um passo muito adiante, né? Você unificar o sistema de circulação de pessoas apenas com RG. Né? Qualquer brasileiro pode ir na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, só com RG, não precisa de passaporte. Então, a gente está dentro do mercado do Mercosul, então a gente tem esse pacto de livre circulação. E o mais complexo, que seria a União Econômica e Monetária, que é um passo muito adiante que vai envolver aí problemas e possibilidades também. Tornar as políticas econômicas do bloco. Busca também uma unificação legislativa profunda, superando os limites dos estados. Agora, vamos dar uma olhada nos principais blocos econômicos do mundo. O NAFTA, North American Free Trade Agreement, ou Acordo de Livre Comércio da América do Norte, é uma zona de livre comércio assinada em 1992. O acordo é composto por Canadá, Estados Unidos e México. Desde sua criação, as trocas comerciais entre esses países cresceram muito e uma grande quantidade de produtos já circula livremente sem taxação. Como o objetivo não é possibilitar a livre circulação de pessoas, a disparidade socioeconômica é um problema. Se liga só, muitos empregos e indústrias migraram dos Estados Unidos e Canadá para o México, devido à legislação trabalhista mais flexível. É daí que surgem as indústrias maquiladoras, cujo objetivo é apenas montar o produto, aproveitando a mão de obra mais barata. Só que grande parte dessas empresas são estadunidenses e assim o NAFTA não trouxe avanços de desenvolvimento tecnológico para o país. Nesse sentido, a economia mexicana depende muito da americana, estando sujeita às decisões das empresas e do governo dos Estados Unidos, como na crise recente envolvendo Donald Trump e o bloco econômico. Por pressão de Trump e utilizando como barganha a dependência econômica mexicana, os Estados Unidos forçaram uma reformulação do NAFTA. Em 2018, esse novo acordo foi finalizado e passou a ser denominado UNSCA, United States, Mexico, Canada
Agreement, ou Acordo Estados Unidos-México-Canadá, no qual os Estados Unidos obtiveram maiores vantagens econômicas nessas trocas, com o objetivo de recuperar empregos estadunidenses. Agora, o Mercado Comum do Sul, ou Mercosul, foi criado em 1991 como uma zona de livre comércio, a partir da assinatura do Tratado de Assunção por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. No entanto, em 1995, passou a vigorar uma união aduaneira, o que se traduziu na instalação de uma tarifa externa comum. Assim, os produtos e serviços importados pelo Mercosul de países de fora do bloco pagam as mesmas tarifas. Isso fortalece o poder de negociação em bloco, como no acordo Mercosul-União Europeia, que já vem sendo desenvolvido há bastante tempo e teve seu documento final publicado em 2019. Olha, mas ainda não foi aprovado por nenhum dos blocos. A Venezuela foi o 5º membro desse bloco, efetivada somente em 2012. O Paraguai se posicionava contra a participação desse país. Todavia, após uma crise política no governo de Fernando Lugo, o Paraguai acabou suspenso. Assim, Brasil, Argentina e Uruguai aprovaram a entrada da Venezuela. Devido à ruptura da ordem democrática, em razão da crise econômica e política vivenciada pela Venezuela, ela foi suspensa em 2017. É importante dizer que a Bolívia manifestou interesse em entrar no bloco formalmente em 2015, mas ainda falta a efetivação pelos congressos dos países do Mercosul. O sonho do Mercosul é ser um mercado comum, porém as disparidades econômicas na região dificultam tal processo. No geral, Argentina e Brasil são os países mais industrializados do bloco, sendo a Venezuela e o Paraguai, junto com Brasil e Argentina, grandes exportadores de produtos agropecuários e minerais. Até aqui, tudo certinho? Ótimo! Então, além de aprender tudo sobre os blocos econômicos, deixamos um link na descrição desse Quer Que Desenhe para assinar o Descomplica Top. Agora, vamos falar da União Europeia. É um bloco que apresenta o maior nível de integração. É uma união econômica e monetária. Nesses termos, o bloco foi formalmente criado em 1992, a partir do Tratado de Maastricht. Mas essa história de integração tem um caminho muito mais longo. Em 1951, foi assinado o tratado que criou a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Gente, é só uma observação, né? Ficou faltando aqui uma informação que antes disso a gente tem a formação do Benelux, né? Bélgica, Holanda e Luxemburgo formaram uma comunidade de trocas de carvão e de aço entre seus países membros antes disso, né? E o Benelux se transforma no CECA, que reunia França, Alemanha Ocidental, Itália, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo. Estabeleceu-se uma zona de livre circulação de matérias-primas e mercadorias da indústria siderúrgica, que tinha como destino a reconstrução desses países afetados pela Segunda Guerra Mundial. Porém, vendo as potencialidades desse comércio, esses mesmos países assinaram, em 1957, o mais eficiente bloco econômico até então, a Comunidade Econômica Europeia, CE, o Mercado Comum Europeu, MCE, inicialmente chamada de Europa dos Seis. Com o passar dos anos e o sucesso da integração, mais países ingressaram no bloco. Na década de 1970, foi a vez do Reino Unido, Irlanda e Dinamarca, passando a ser denominada a Europa dos Nove. Na década de 1980, Grécia, Portugal e Espanha, formando a Europa dos Doze. Em 1992, foi assinado o Tratado de Maastricht, que formalmente criou a União Europeia e definiu uma integração monetária e econômica. Então, ponto importante, né? Então, surge uma zona de livre circulação de pessoas e mercadorias, né, na comunidade do carvão e do aço. Então, antes disso, a gente tinha Benelux, né? Depois, com a livre circulação de pessoas, né, o que seria um mercado comum já, comunidade do carvão e do aço, que só vai mudando de nome até se tornar União Europeia com o Tratado de Maastricht, que daí vai mudar a configuração de mercado comum para integração monetária e econômica. E da cooperação política. A livre circulação de pessoas foi definida pelo Acordo de Schengen, assinado em 1995. Mais países continuavam a ingressar e novos tratados eram assinados. Em 2012, o euro, moeda única adotada pelos países do bloco, passou a circular oficialmente. A Croácia foi o último país a ingressar no bloco em 2013, formando a Europa dos 28.
Todavia, com a oficialização da saída do Reino Unido da União Europeia, Brexit, em janeiro de 2020, hoje o bloco é composto por 27 países. É importante destacar que existem diferenças entre os países da União Europeia. Por exemplo, nem todos os países adotam o euro. A Dinamarca, por exemplo, preferiu não adotar, enquanto outros não podem, devido a questões econômicas. Quase todos os países da União Europeia fazem parte do espaço Schengen, porém, outros ainda estão em processo de adoção. É um bloco bem complexo. Esses foram os blocos mais importantes e mais falados. Porém, existem vários outros blocos econômicos por aí, como a ASEAN, Associação de Nações do Sudeste Asiático, criada em 1967. É uma zona de livre comércio desde 2008 e é composta por Brunei, Camboja, Singapura, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Myanmar, Tailândia e Vietnã. A ACAN, Comunidade Andina de Nações, criada em 1969. É hoje uma união aduaneira composta por Bolívia, Peru, Colômbia e Equador. O Chile e a Venezuela já foram membros desse bloco, mas decidiram sair. E a Aliança do Pacífico, criada em 2012 como uma zona de livre comércio, é composta por México, Chile, Peru, Colômbia e Costa Rica, que ingressou posteriormente. Esses foram os blocos mais famosos e falados nos últimos anos, mas não são os únicos. Existem diversos outros fóruns e acordos que tentam formar algum... Bom, gente, eu trouxe o vídeo que ele é bem curto e acaba falando tudo que a gente ia falar em aula, passar em slide do mesmo jeito, mas ele é bem sintético em alguns pontos. Então, vocês têm que prestar atenção nas diferenças entre os blocos e também entender que a resposta à criação dos blocos tem uma coisa em comum. Nicolas, oi, chamada pelo link, bem. Não se esqueça. O que eu estava falando? Estão me ouvindo bem sem microfone, gente? Senão eu posso voltar. Tá dando para ouvir bem. Então, beleza, ó. Então, vocês têm que compreender as diferenças entre cada tipo, né? O que é uma zona de livre comércio, o que é um mercado comum, o que é uma união aduaneira. Então, essas diferenças sempre têm uma pegadinha, sempre tem uma diferença. E o principal sobre a União Europeia, né? A gente vai ter 3 pontos, né? Quando ele se torna a comunidade do carvão e do aço, depois o Tratado de Maastricht e, recentemente, o Brexit, a saída da Grã-Bretanha do bloco da União Europeia, né? A Inglaterra ela tem uma rivalidade histórica com a Alemanha e França, né? Ninguém precisa contar isso. Mas por que era estratégico para a Grã-Bretanha, ou era viável para ela sair da União Europeia, né? Quando fala em União Europeia, a gente está falando ali também de uma certa dependência, né? De uma coalizão de países para decidir tudo, para fazer tudo. E a Inglaterra, dessa forma, ela se sentia sempre em segundo plano, uma vez que ela, até hoje, se considera uma grande potência, e é uma grande potência econômica, né? Um importantíssimo mercado financeiro. E para reviver essa potência, né, para não ter lastros de tarifas de importação, sobre política de imigração, nada, ela resolve sair por não concordar com os acordos e resoluções da União Europeia, que são um pouco diversos do posicionamento dos britânicos. Os britânicos eles têm uma ideia muito mais restritiva em relação ao seu país, ao tratamento com imigrantes e tal, diferente da União Europeia, que, por mais que tenham suas contradições internas, busca uma humanização, né? É signatária da ONU, segue um pouco mais à risca isso, e busca, de certa forma, uma independência política, econômica e até mesmo intelectual, né? Busca ser uma potência fora dos agrupamentos China ou os Estados Unidos hoje. Então, dentro dessa lógica, o Reino Unido não se via muito sentido, uma vez que ele é um aliado histórico dos Estados Unidos, então ele também tem que dar ok para algumas coisas, né? Tem que estar junto, né? Apoiou na Guerra do Golfo, apoia em várias coisas. A União Europeia estava indo na contramão, né? Tentando se levantar enquanto potência, promover
um novo tipo de sociedade. Beleza, gente? O conteúdo da aula de hoje era só isso daí. Vou pôr a chamada aqui. Mas vocês têm que lembrar da tarefinha. O que vai ser a tarefinha? Já estão aqui, ó, essas 4 guerras. Então, vocês vão produzir uma página, né, um resuminho, um negócio bem simples no caderno, um lembrete para vocês do que foi cada um desses conflitos. E a resposta do formulário é, evidentemente, quantos mapinhas vocês vão produzir, quantas páginas, quantas folhas, quantos resumos, são 4, né? Um para cada tema. Então, daí é só vocês responderem isso com tranquilidade. Então, eu vou dar até, hoje eu vou dispensar antes, para vocês saírem correndo para almoçar, né? Já estão com fome, mas é para pagar aí o pecado que eu fiz com vocês semana passada, que eu tomei 15 minutos para a gente terminar a Guerra Fria. A gente tem que ser justo. Então, agradeço a paciência de vocês na semana passada. Peço desculpas aí por ter invadido, mas estou pagando agora. Fala, Malu. Maíra. Oi. Você quer que a gente conecte as páginas do mapa mental mesmo? Espera aí que eu não ouvi, deu microfonia aqui. Deixa eu pôr o microfone. Repete, por favor. Você quer que conecte lá no Class as imagens das páginas das guerras? Ah, tá aqui já. Os links estão aqui, só vou postar para vocês. Ah, tá. Eu pergunto porque às vezes é só para ficar no portfólio, né? Isso, só vai para o portfólio. Esse daqui não precisa postar. Ah, Aí essa semana vocês terminam a avaliação. Terminando isso daqui, vocês já podem organizar o portfólio e eu já vou lançar o link para entregar. Então já fica também a parte final do portfólio, fica aí, esse basiquinho dos blocos econômicos, né? Principalmente aquela tabelinha, não esqueçam de colocar ela, entender essa diferença, os principais blocos, né? E os conflitos que vêm antes desse negócio, né? Para ficar bem organizadinho em linha assim. Aí já podem preparar o portfólio, que nessa semana eu já boto lá um link para postar também. beleza, então. Beleza? Mais alguma dúvida, gente? Ó, lembrem de responder a chamada aí. Tchau, prof. Tchau, gente. Bom almoço para vocês, bom descanso. Tchau, professor. Bom feriado. Tchau, professor. Tchau, professor. Valeu pela aula. Até a próxima. Tchau, gente. Professor, eu sou de informática, eu coloquei agro sem querer, eu já preenchi de novo e coloquei info. Só ignore a cagada que eu fiz. Não tem problema, né? Acontece. Professor, Beleza. Tchau, professor. Bom feriado. Tchau, para você também. meu professor, eu tava vendo ali os resultados, né? Eu tava vendo a presença, e daí fala que dia 5 eu não tava. Só que lá no meu e-mail eu fui e peguei o agradecimento do preenchimento, sabe? Pera aí. Quem que é? Heloísa Konopka. É a InfoM, né? Isso, infos. No dia 5 do Do 8. 8. Tá, já olha aqui já. Aqui sim. Erro meu, tá? Já vou corrigir aqui. Beleza, muito obrigada. Obrigado Tchau. você. Tchau. Bom feriado. Pra você também. E aí, gente? Professor, Oi. eu tenho uma dúvida sobre a avaliação. Pois não? Aí assim, tem a questão lá que é para exemplifique esta característica em ao menos 4 setores diferentes. Aí eu coloquei assim, no setor econômico, no setor de regime, tipo que era o governo deles,
Aí eu coloquei na mídia, na propaganda, e daí outra diferença poderia ser, tipo, a Comecon e o Plano Marshall, ou não? Pode ser, mas é sempre bom você se apegar aos emblemáticos, né? Que seriam as corridas, né? As 2 corridas lá que a gente viu. E daí você pode usar as agências de espionagem. Então, são várias características que vão lembrar a bipolaridade. Basicamente isso, né? É sempre bom você ter 2 dessas bem clássicas, né? Corrida armamentista, corrida espacial. Que elas são bem evidentes, mas vocês podem explorar isso. Isso daí, é escolher 4 dualidades que falem o que é bipolaridade, exemplo disso, e acabou. Só isso. Mas, tipo, nesse de corrida que você diz, é que o tempo todo eles estavam competindo, certo? Para ver qual que era melhor, qual que chegava nos avanços primeiro. Uhum. É isso que você quer que eu coloque lá? Pode ver. A União Soviética, com seu programa espacial, teve o primeiro satélite, primeiro ser vivo e primeiro homem no espaço, né? E aí os Estados Unidos, para concorrer, mandou o primeiro homem na Lua. Então, a lógica é mostrar essa bipolaridade acontecendo em vários setores, né? Então, tem a Comecon e a SEI, né? Então, tem o Plano Marshall e a colaboração econômica. Então, você tem várias opções de falar, mas você tem que lembrar das palavras-chave de cada um, né? Então, CIA para os Estados Unidos e KGB para a União Soviética. Então, você tem as 2 agências de inteligência em contraposição, bipolaridade. É isso que você tem que ilustrar, né? 4 exemplos que essa bipolaridade ficou bem clara, né? Que ela se mostra. Então, pode exemplificar, por exemplo, através de guerras, né? Os apoios à Coreia do Norte, Coreia do Sul, Vietnã do Norte, Vietnã do Sul. Então, você tem vários exemplos que pode citar. É sempre bom tentar pegar um dos principais, assim, que destacou, né? Corrida espacial, agência de inteligência, a Comecon, e assim vai. Mas você que avalia aí as 4 possibilidades. É importante o que tem na uma e o que tem na outra, né? Mostrar a bipolaridade. Mas fora isso, você que escolhe. E eu posso mostrar mais de 4, né? Pode pôr mais de 4. É importante, geralmente, os vestibulares em segunda fase pedem 3, para tudo. Não sei que existe essa loucura de 3 exemplos. Por isso eu sempre peço 4, né? Então sempre deixa um ali de guardada, mas se eu tiver 5, melhor, né? Chegando, deparar com isso, se eu tiver 5 fresquinho na mente, perfeito. Mas eu coloco 4 para vocês terem um a mais, assim, na memória. Então tá bom. Obrigada, Tá bom? professor. Tchau. Nada. Tchau, bom almoço. Bom feriado também. Igualmente.